Diferença entre as máfias do norte, ou seja, as máfias do Vêneto, especificamente aqui, e as máfias do sul da Itália. Isso mesmo, muitas pessoas acabam, só descobrindo que existe uma máfia lá no sul da Itália, mas não se dá conta que também existe máfia no norte da Itália, né. Então isso daqui foi uma dica de um dos nossos inscritos no canal, eu vou falar mais sobre isso. Essa máfia é especificamente aí da região do Vêneto, a gente vai descobrir um pouquinho mais dela. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Se você quiser apoiar o canal Lenguamare, basta também ser membro aqui do canal com conteúdo exclusivo, sempre liberado aí para os membros do canal. As pessoas que estão acompanhando aqui a live, se puderem comentar como está o áudio, eu sempre agradeço, porque daí já facilita também. Se tiver alguma coisa errada, a gente tenta fazer algum conserto, né? Então, vamos lá, vamos começar a nossa live falando sobre isso. Olha só, existe sim uma máfia conhecida no Vêneto, apesar de ser pouco mencionada, e talvez seja esse um dos grandes, digamos, trunfos, né, da máfia. Ela existe, ela é operante, mas não é tão mencionada, não tem tanta fama para si. Poucas pessoas conhecem e ela se chama, na verdade, tradicionalmente, né, o seu nome, porque ela foi desmantelada, mas ainda há resquícios dela operando. Ela se chama Mala del Brenta. Mala del Brenta, conhecido também pelas siglas MDB, né, relembra um partido do Brasil, né, MDB, Mala del Brenta. Olha só, vamos começar explicando um pouquinho o que é essa Mala del Brenta, né, e por que ela é conhecida especificamente como a máfia do Vêneto. A Mala del Brenta foi uma organização criminosa, e quando eu digo foi, porque ela é um pouco mais antiga, né, e aí teve esse desmantelamento, mas ela continua sendo em operação. Então ela foi uma organização criminosa que surgiu na região do Vêneto, a gente sabe, né, enfim, norte da Itália. A região do Vêneto é bem nordeste da Itália, mas quando divide as duas partes da Itália, fica então para o norte. E o nome deriva do canal Brenta, que faz parte lá do Vêneto, tá? Uma via fluvial lá histórica, e que se estende de Pádua até a Laguna de Veneza, né, a Laguna Veneziana. Ela é, assim, apelidada de máfia vêneta por ter operado em uma região de grande poder econômico, que tradicionalmente não possui uma estrutura mafiosa, assim, autóctone, como acontece nas regiões do sul do país. É por isso que foi reconhecida como a Mala del Brenta, né, porque a máfia que se formou nessa região aí, na região do Vêneto, as proximidades do Brenta, e é uma máfia especificamente lá do Vêneto. Mas quem foi o fundador e qual é a época de maior atuação da Mala del Brenta? O fundador e líder chama-se Felice Maniero. Felice Maniero, ele tinha um apelido aí muito, digamos, bem típico, né, que era Faccia d'Angelo, que significa o rosto de anjo. Então o grupo, ele se estrutura lá nos anos 70, o Mala del Brenta, mas alcançou o seu auge do poder, né, nos anos de 80 e 90, nas décadas aí de 1980 a 1990, que foi o ápice, né, com assaltos espetaculares e uma rápida acumulação de riqueza. Então esse daqui foi o ápice deles, tá bom? Vamos lá para o próximo? O que acontece? De onde vinham esses integrantes, né, os integrantes da Mala del Brenta? Existia ali uma regra de origem, talvez? Vamos dar uma olhada. Bom, é uma diferença, isso daqui sim é uma diferença importante que existe entre as máfias, essa máfia do Vêneto, para outras máfias. O Mala del Brenta impunha uma regra bem rígida, uma regra bem restrita, tá? O grupo só admitia em seus quadros membros que tivessem nascido na região do Vêneto e não em outros lugares. Então, geograficamente, a maioria dos integrantes e a base de poder da Mala del Brenta vinham da Riviera del Brenta, abrangendo as províncias assim de Veneza e Pádua, em sua grande maioria, tá? Era uma forma de criar-se uma máfia com conexões e identidade regional. As máfias acabam tendo bastante ligação com isso, com essa parte identitária, né, da identidade regional, assim como no Sul, no Vêneto, isso aconteceu, tá? Então vamos lá, quais eram as principais atividades ilícitas e o modo operante da Mala del Brenta? Olha só, o leque de crimes era vasto.
Ali começa com tráfico de drogas, né, principalmente cocaína e heroína, extorsão, lavagem de dinheiro e roubos audaciosos. Foram bastante conhecidos porque fizeram esses assaltos aí, digamos, espetaculares. Eles também se envolveram em tráfico internacional de armas, fornecendo o mercado ilegal na Croácia durante as guerras dos Balcãs nos anos 90. Então, foi bem importante para esse fornecimento de armas, né, principalmente para a Croácia, na guerra deles lá, nesses anos, na guerra dos Balcãs, em 1990. Mas a Mala del Brenta mantinha conexões com grupos criminosos de fora do Vêneto? Será? Porque a gente falou que eles eram bem tidos como, assim, carregando bastante forte a sua identidade. Vamos ver se eles tinham alguma conexão com alguém de fora. Sim, tinham sim conexão com pessoas de fora, com máfias de fora, tá? O alcance era nacional e internacional. A Mala del Brenta tinha laços com o alto escalão da política e principalmente com as máfias do sul, como a Cosa Nostra, que é da Sicília, e a Stida, né, colaborando em grandes esquemas de tráfico e fraude. Apesar de ter essa regra restrita interna dentro da máfia, é óbvio que eles faziam ligações com outras máfias por aí. Bem, eu já aproveito, dou uma pausa aqui no vídeo, convido vocês, quem tem origem vêneta, a fazer parte da minha imersão em História e Língua Vêneta, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro agora. Quem não puder estar presente, vai ser online, né? Vai ser online, mas quem não puder estar ali presente na live dos dias 29 e 30 dessa imersão, pode fazer parte também, porque depois vai receber a gravação. Aqueles que estiverem inscritos, né, que não puderem vir nesse dia, vão receber a gravação. Ali a gente vai falar um pouco sobre toda essa parte histórica, né, do Vêneto, desde a antiguidade até essas coisas típicas aqui que eu trago um pouco para vocês, e também sobre língua vêneta. Vamos dividir em 2 dias essa imersão, tá bom? Então vai ocupar o dia inteiro. Se você não consegue, vai ter gravação disponível para esses 2 dias. Agora não falta, porque eu não faço isso toda hora, tá? Então, essa aqui é a primeira vez que eu vou fazer, depois eu não sei, eu não tenho um cronograma para fazer de novo. Então, aproveita e se inscreve, o link está aqui embaixo, você entra no nosso grupo, depois eu faço contato e você vai fazer a sua inscrição por apenas R$ 39,90, é um preço único, R$ 39,90, você participa dos 2 dias aí. Vamos seguindo o nosso vídeo. É importante que a gente responda mais algumas coisas, né? Sociologicamente, quais foram os fatores que permitiram o surgimento de uma máfia no Vêneto, ou seja, um polo econômico no norte da Itália? A gente sabe que lá no Vêneto não tinha tanto esse histórico de pobreza, de falta de emprego, como ocorreu no sul da Itália. Então, a priori, talvez algumas pessoas estranhem, como assim uma máfia no norte da Itália. Vamos ver, o surgimento, então, da Mala del Brenta, conhecida também, como já falei para vocês, como MDB, está ligado à expansão do crime organizado, aproveitando, assim, o alto volume de riqueza e afluência do Vêneto. A região, com sua economia pujante, era o lugar ideal para lavagem de dinheiro e infiltração em negócios legais, né? A Mala del Brenta foi, em essência, uma organização que adaptou a estrutura mafiosa para o contexto industrial e financeiro do norte, um cenário diferente do agrário e da pobreza estrutural que originou, assim, as máfias lá do sul, como talvez muitos de vocês já saibam, né, que o sul tem um histórico um pouco mais longo de como aquelas máfias se originaram dentro daquela estrutura social. Agora, qual a principal diferença estrutural entre a Mala del Brenta e as máfias tradicionais do sul, que é basicamente o título do nosso vídeo, e eu deixo aqui como uma das últimas respostas, né, para vocês, última curiosidade. Então, quais são as principais máfias do sul da Itália? Sabemos que é a Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Agora, qual que é a principal diferença entre a Mala del Brenta e essas 3 máfias do sul da Itália? Olha só, a diferença fundamental é a idade e a profundidade cultural, né? Isso é bastante marcante entre a Mala del Brenta e essas 3 máfias do sul. As máfias do sul são fenômenos socioculturais enraizados há séculos, funcionando como um poder paralelo com código e honra e um controle social profundo.
Isso não acontece tanto ali na Mala del Brenta. A Mala del Brenta era e ainda é, na verdade, né, um fenômeno relativamente mais novo no norte, né, e centralizado na figura do Felice Maniero. Ela adotou o método mafioso e as do Sul são o método mafioso nascidas no tecido social de suas regiões. Isso significa que a Mala del Brenta ela se articula de propósito para ter um método mafioso, né? Ela faz um planejamento para aquilo, enquanto no Sul isso surgiu naturalmente. Então essas são as duas grandes diferenças. Bom, e a Mala del Brenta, né, é considerada extinta ou ainda existe algum resquício da sua atuação no Vêneto? Isso daqui muitas pessoas têm uma curiosidade sobre isso, quem sabe dessa história. Então a Mala del Brenta original, liderada lá pelo Maniero, foi desmantelada após o seu depoimento, né, e o maxi processo dos anos 90, que foi quando eles acabaram pegando pesado com várias máfias na Itália. No entanto, houve operações policiais contra a chamada Nova Mala del Brenta. Então, existiria ainda hoje essa Mala del Brenta, mas é uma nova Mala del Brenta, provavelmente com novos integrantes, né? Então, indicando que grupos tentaram preencher esse vácuo de poder que foi deixado depois do desmantelamento da antiga Mala del Brenta. O fenômeno original pode ter acabado, né? Mas a infiltração criminosa de estilo mafioso no Vêneto persiste até os dias de hoje, com a 'Ndrangheta, por exemplo, usando o norte para lavagem de dinheiro e negócios, provavelmente com conexões com essa nova Mala del Brenta, né? Então, isso tem acontecido bastante nos últimos anos. Bom, essa é uma curiosidade que eu decidi trazer aqui porque envolve, né? As pessoas só falam sobre as máfias do Sul e ninguém sabe que existe aí uma máfia operante atuando e às escondidas escuras, né? Lá, principalmente na região do Vêneto, que é a Mala del Brenta, no caso de hoje em dia, a nova Mala del Brenta, e é ela que acaba abrindo as portas para várias dessas máfias do Sul fazerem lavagem de dinheiro, tá bom? Então, se você tem origem italiana, qualquer origem italiana e quiser fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana, eu indico a Alma Cidadania. A Alma Cidadania trabalha com todo tipo de cidadania europeia, não só cidadania italiana, mas também portuguesa, espanhola, enfim, qualquer tipo de cidadania europeia. Entre em contato com eles e você diz que falou, né, que viu, na verdade, a indicação deles aqui no canal Língua Mário, você vai conseguir um bom desconto para você, não marca essa bobeira aí. Então, sempre menciona o canal Língua Mário para você ter o seu desconto no seu processo. Mais uma vez, convido você a fazer parte aí dos dias 29 e 30 de novembro, para a gente encerrar o ano aí com chave de ouro, falando sobre a história vêneta e também sobre língua vêneta, né? Vamos encerrar o ano bem. E, sendo assim, eu vou dar uma olhada aqui. Tá tudo tranquilo? Vamos lá. É isso aí, tem mais quadrilhas do que máfia, né? O pessoal aqui está colocando no chat, né? Igual a de Roma. Exato, isso mesmo, tem mais quadrilhas do que máfia, e a Mala del Brenta acabou, a original, pelo menos, é que se montou nessa estrutura, né? De uma estrutura de querer se formar como uma máfia e depois foi desmantelada. Hoje em dia eu já não sei se realmente anda assim como uma máfia bem estruturada ou apenas é uma quadrilha e que trabalha com conexões com as máfias do Sul. Bem, então, assim encerramos aí o nosso vídeo. Já relembro você para deixar a sua curtida, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem interesse por tudo isso. E nos vemos na próxima.